Tudo bom, Júlio? Olá, doutor Lucídio, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Mais um Gcast. De volta, né? De volta. Primeiro nós conversamos sobre esteatose, foi um papo bacana, né? Foi um papo bacana, teve uma boa repercussão, muita gente comenta que viu, né? Eu acho que foi um serviço de utilidade pública que a gente acaba prestando, né? Através dessa iniciativa do Gcast, porque muita gente, às vezes, falta uma informação e acaba cometendo erros no dia a dia, erros primários, que uma informação de qualidade disponibilizada pode ajudar essa pessoa a tomar decisões, né? Exato. E aqui, Júlio, a gente tem sempre o cuidado de tentar colocar a coisa no linguajar mais tranquilo, assim, que as pessoas entendam, né? Porque, Isso. às vezes, o linguajar técnico pode as pessoas não entenderem. Então, a gente tem sempre trazer a informação científica por linguajar mais compreensível. Mais acessível, né? Mais acessível, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado a falar para parceiros dentro da área da saúde e a linguagem mais técnica, né, é adequada. Agora, quando a gente está falando com a população, com o nosso paciente, de forma geral, que ele não tem acesso a esse vocabulário ou não entende o que a gente está falando muitas vezes, então eu gosto de trabalhar nessa linha mais do coloquial, do dia a dia, de como as pessoas tratam, né, daqueles problemas para que fique bem inteligível. Então, e aí, Júlio, hoje a gente vai falar de um negócio que é muito prevalente. Eu faço consultório todo dia, praticamente, né? Uhum. E no meu consultório, a síndrome do intestino irritável, eu acho, Júlio, que é mais ou menos um terço dos meus pacientes. Ou eles vêm com a síndrome pura ou vêm associado com outra coisa, né? Refluxo. Então, sim, vamos falar de coisa que é muito prevalente, né? Muito prevalente. Eu vejo alguns estudos onde mostra que essa prevalência na população chega entre 1/3 e metade da população. Como os sintomas eles são bem variáveis com relação à intensidade, tem pessoas que suportam bem e acabam não procurando um serviço de saúde, mas tem outros que prejudicam mesmo o dia a dia e se a pessoa não encontrar uma boa orientação, ela acaba ficando inviabilizada na maior parte do tempo. E aí vamos colocar aqui para as pessoas, assim, a síndrome do intestino irritável é caracterizada por uma dor, desconforto abdominal, sempre, gente, seguido com alguma alteração no ritmo intestinal. Então, a pessoa tem dor, desconforto, ou tem constipação, ou tem diarreia, ou é mista, hora está com constipação e hora está com diarreia. Então, basicamente, tem que ter isso. Uhum. Né? É claro, tem os outros sintomas que você falou, mas, na essência, a síndrome do intestino irritável é caracterizada por isso. Uma dor, desconforto abdominal, uhum, associado com alteração do ritmo intestinal. Aí tem as outras coisas que vêm junto, né? Estufamento, aquela sensação de que não defecou completa, às vezes a pessoa volta, né? Uhum. Não é verdade? É isso. Então, o que acontece? A pessoa, ela pode ter, quando a gente fala de constipação, são aquelas fezes, tipo fezes de cabra, aquelas pelotinhas, Pelotinha, né? Isso. Que muitas vezes a pessoa que vai poucas vezes ao banheiro não tem desconforto, ela não tem nenhum problema. Utilizar o banheiro para defecar de 3 vezes ao dia ou até uma vez a cada 3 dias pode estar dentro de um ritmo normal. Mas quando tem constipação e as fezes fazem bolinhas, ou você tem diarreia, as fezes bem amolecidas ou até aquosas mesmo, a presença de muco, né? Muita gente usa no consultório a expressão, tem catarro nas minhas fezes, né? Não é catarro, é um muco por conta de uma inflamação que está acontecendo ali no intestino. O que acontece também é que a pessoa que tem o sintoma, ela normalmente melhora quando defeca. Isso é uma característica bem interessante da gente ver na síndrome do intestino irritável. Quando o intestino ele está cheio, a pessoa exacerba o sintoma. Ele melhora da dor e desconforto, você está falando isso? Isso, melhora da dor, do sintoma de dor e desconforto. Porque, turma, você pode ter só constipação, né, Júlio? Sim. Constipação é uma pessoa que tem as fezes em pelotas,
Sim. Ou seja, ou um esforço maior para defecar maior, também, mas não tem dor, não né? tem dor nem tem desconforto. Essa pessoa não tem síndrome do intestino irritável, é outra coisa, ela tem Isso. constipação. Isso, ela pode estar bebendo pouca água, por exemplo, pode estar sedentária demais, isso vai refletir lá no ritmo do intestino. Isso, e não é síndrome do intestino irritável. Então, para caracterizar, tem que ter essas outras coisas, assim. E eu vou dizer, hein, Júlio, os pacientes, eles sofrem com isso, viu? É uma coisa que limita muito a qualidade de vida, né? Sofre para ter o diagnóstico também, né, doutor? Por quê? A síndrome do intestino irritável, ela não é um diagnóstico bate-pronto. Ela é um diagnóstico clínico, né, mas tem que primeiro descartar outros problemas que podem estar afetando aquela pessoa no intestino. Isso é importante, viu? Porque assim, o que o Júlio falou é importante, porque assim, a gente não tem no arsenal da gente, nos exames, nenhum exame que eu faça e diga, olha, você tem síndrome irritável, está aqui o exame mostrando que você tem. Né, Júlio? Ele é um diagnóstico por exclusão. Primeiro é clínico, sabe? Sim. Eu sempre digo, é primeiro clínico. Você pode até pegar um paciente jovem, que esse é um problema do jovem e da mulher jovem, né? Uhum. É bem prevalente. E aí, primeiro, o médico precisa fazer esse diagnóstico, porque é muito perigoso a pessoa falar assim, eu acho que eu tenho síndrome do intestino irritável e procurar uma orientação nutricional, por exemplo. Tá? Pode ter um outro problema que tem o sintoma muito parecido, por exemplo, um tumor, por exemplo, uma diverticulite, uma intolerância alimentar. Então, tudo isso tem que ser investigado primeiro, para depois, por exclusão, fica a síndrome do intestino irritável, que acaba sendo uma reclamação, né, que os pacientes fazem. Um conjunto de sintomas. Né? Porque ele acaba falando assim, mas eu fiz um monte de exame e não tenho nada, agora vocês vêm dizer que eu tenho isso. É verdade. Né? Porque é um diagnóstico clínico, né? Sim. Júlio, agora, assim, hoje em dia não é tão difícil fazer o diagnóstico, porque a gente tem mesmo, tanto você pode até fazer o diagnóstico e ter a certeza, mesmo se o paciente, por exemplo, não tem nenhum sintoma de alarme, não tem perda de peso, não tem perda de apetite, não tem sangramento, e você está diante de um paciente jovem com sintomas característicos, às vezes eu posso fazer esse diagnóstico, Júlio, sem fazer exame nenhum. Sim. Dizer, olha, você tem a síndrome irritável. Na verdade, quando ele geralmente chega para a gente, ele já fez, você tem razão, já fez alguns exames, já passou por outros colegas, né, que não são especialistas, já fez ali sua endoscopia, exame de fezes, exame de sangue, e a gente acaba aproveitando isso para fechar o diagnóstico. Isso. Vamos partir agora para o tratamento, Júlio. A gente, quando tem essa causa que a gente chama de causa dietária, né, que é a causa desse problema é a dieta, normalmente a gente consegue minimizar bem os sintomas fazendo exclusões na dieta. Tirando coisas. Exclusões, vamos tirar coisas. Né? Normalmente a pessoa pensa assim, o que é que está faltando eu comer para que eu produza um resultado na minha saúde? E muitas vezes é o que está sobrando na dieta dela. Quando a gente tira isso que está sobrando, o que está causando o problema, é que ela vai sentir uma melhora. Tá? Então, e quais são, Júlio, assim, os alimentos que assim, mais são relacionados com a piora do sintoma desses pacientes? Pronto. Na linha que eu adoto, que eu gosto de estudar, a gente vê a presença dos farelos. Os farelos eles vêm de onde? Vêm dos grãos integrais, tem presença de farelo. Tipo o que, mais ou menos, no dia? Assim? O trigo integral, o arroz integral, a aveia, né? Todos esses são fibras, né? A casca que tem no grão, ela é uma fibra. E aí eu gosto de dizer o seguinte, doutor Lucídio, para quem está assistindo a gente, é leigo, né? Imaginar que o nosso intestino, o nosso aparelho digestivo, ele começa lá na boca e termina no ânus. Então, se a gente imaginar, da boca até o ânus, a gente tem um tubo que passa por dentro da gente. E eu digo que o que sair desse tubo, que o nosso corpo assimilar, virou nosso. E o que não foi assimilado pelo corpo vai virar fezes e vai ser expurgado. Esse expurgo nunca foi nosso, ele passou por dentro da gente. Tá? Então, o nosso corpo, o intestino estando bem funcionante, ele vai retirar do alimento as vitaminas, os minerais, vai puxar a água que precisa,
vai digerir as proteínas, transformar em aminoácidos e oferecer isso para o organismo, vai pegar as gorduras, digeri-las em ácidos graxos e entregar isso para o organismo, e vai pegar os carboidratos, digerir em monossacarídeos, em açúcares, o mais presente é a glicose, e entregar isso para o organismo. O restante, o que não foi digerido, o que o corpo não assimilou, inclusive as fibras, porque o organismo humano ele não digere fibras, tá? Ele trata fibras de maneira diferente, as solúveis e as insolúveis, mas sempre vai formar bolo fecal com as fibras. Então, se a gente tem um agravante, né, é o aumento do bolo fecal. E aí a gente vê que o que mais contribui é a má digestão e a presença de fibras. Tá? Então, as fibras elas são reputadas, né, em muitas orientações como muito importantes para o organismo, mas a pessoa que tem os sintomas e tem a síndrome do intestino irritável, uma das orientações que normalmente ela recebe é diminuir sobremaneira ou até, dependendo da intensidade que está ali o sintoma, até excluir a ingestão de fibras. Então, o paciente que tem, tanto faz constipante ou diarreica? Tanto faz constipante ou diarreico. É porque a gente tem uma informação do senso comum de que as fibras estabilizam o intestino quando ele está solto. E quando ele está preso, muita gente ainda oferece a orientação de consumir mais fibras. Então, o que existe, né, estudos mostram que com a presença de fibra, ou seja, a presença de fibra, a síndrome do intestino irritável, quando a pessoa tem, ela vai se expressar. Então, não é a presença ou a ausência de fibra que vai deixar essa pessoa melhor ou pior, mas a presença da fibra aumenta o volume fecal e acaba, sim, aumentando o desconforto. Além das fibras, né, o que a gente tem que prestar atenção? Nos frutanos, né, que é uma espécie de cadeia de frutose, que tem uma glicose lá na ponta, a gente falando mais tecnicamente, mas o organismo não consegue quebrar esses frutanos. Quem é que tem frutano? Quais são os alimentos que tem frutano? Curiosamente, que está presente na nossa mesa quase o tempo todo, cebola e alho tem frutano, o trigo tem frutano, o feijão, a melancia, muitas frutas, muitos cereais. A uva, né? Tem? A uva tem frutano. Então, quem tem síndrome do intestino irritável tem que evitar esses alimentos com frutano? Evitar, em alguns casos, até excluir temporariamente do consumo. Júlia, a gente vê muito falar, quem tem síndrome do intestino irritável, na dieta Food Maps. Sim. Né? Se você botar no Google, der um Google síndrome do intestino irritável, vai aparecer lá dieta Food Maps. E de que se trata essa dieta Food Maps? O que é isso? O que normalmente tem a orientação para o paciente é a dieta livre de FODMAPs. Sim. Tá? O que são os FODMAPs? Os FODMAPs, essas letrinhas, elas são iniciais dos fermentáveis, dos oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e os polióis. Então, o que é isso? Quem é essa são turma os aí? carboidratos e os adoçantes. Então, a gente, resumindo, o que é carboidrato? Açúcares e massas. Massa e açúcar. A gente resumindo carboidrato. Tem que tirar essa turma aí. Deve retirar essa turma. Né? Porque eles são alimentos que vão ser fermentados no organismo, vão oferecer uma grande quantidade de fibras, vão oferecer um aumento da glicemia. Isso tudo está contribuindo para que a síndrome seja mais expressada. Como eles são fermentados, provavelmente vai virar mais gás também lá dentro do intestino. Justamente o que acontece quando o nosso corpo não assimilou o nutriente e ele chega lá no intestino grosso. Então, o conteúdo que chega no intestino grosso, que é colonizado por várias bactérias, as bactérias vão se alimentar desse conteúdo. E, ao se alimentarem, elas fazem digestão e produzem gases. E aí, por isso que o paciente aumenta assim a flatulência, né? Ele venta mais por baixo. Ele venta mais por baixo, exatamente. E muitas vezes a pessoa tem um desconforto, se ela tem um intestino um pouco mais alongado, esse gás, ele, usando o termo aqui, caminhando pelo intestino. A pessoa sente a dor andando pelo intestino até o momento onde ela tem uma flatulência, né? Ela vai soltar o punzinho dela ali, ou ela vai defecar também e aí melhora a sensação.
né? E essa dor que caminhou era aquele volume de gases que estava ocupando ali o intestino. Mas como é que funciona, Júlio? Você tira todos os alimentos e vai voltando de pouquinho e vê qual é que a pessoa se sente mal? Como é que funciona na eu prática gosto muito isso? de trabalhar dessa maneira que o senhor está falando, doutor Lucídio, que é fazendo uma dieta bem restritiva, né? E qual é a dieta restritiva que normalmente a gente inicia uma terapia dessa? É uma dieta baseada em fontes de proteína animal, né? Então seria as carnes de toda maneira. A carne de aves, de peixes, a carne vermelha, a carne de criação. Aí, depois que a gente dá uma folga para o intestino, que não está chegando lá nenhum conteúdo que forma muito conteúdo de fezes, que não vai exacerbar essa fermentação, que não vai aumentar a flatulência, a gente começa a fazer o teste da individualidade. Porque, por exemplo, uma pessoa pode comer abacate e outra pode ter sintoma ruim com abacate. Aí você vai voltando de pouquinho. Vai voltando um a um. Entendi. Vai fazer, como é um teste mesmo, né? Um teste mesmo. O cara comeu abacaxi lá, comeu deu abacaxi, certo. deu certo, abacaxi vai fazer parte da dieta dele. Não deu, tá excluído. Não deu, tá excluído da dieta dele. E isso não tem como fazer uma lista única que entrega para o paciente e ele vai tentar seguir. É individual, né? É né? individual. Não é receita de bolo, né? E o impressionante é que quando a pessoa descobre a individualidade dela, que ela fez os testes, fica muito confortável depois. É porque ela vai se conhecendo, né? Exatamente. Esse autoconhecimento é importante porque conforme faz o teste, e a gente tem experiência com vários pacientes que chegam reclamando, né, e que um mês depois, que fez ali 5 dias de uma dieta à base de fonte de proteína, depois foi incluindo, a cada refeição foi testando um alimento e tal. Aí quando vê com um mês, ela tem tudo organizado e já não tem o sintoma como tinha antes de forma E está mais exagerada. tranquila também, né, Júlio? Porque um dos gatilhos desse problema da síndrome irritável, gente, é a parte emocional. Sim. Então, assim, eu vejo muito, Júlio, assim, os pacientes muito ansiosos porque tem que tirar os alimentos, isso gera muita ansiedade e às vezes prejudica a síndrome do intestino irritável, né? Nós sabemos que o intestino é o segundo cérebro, né? É o lugar que tem mais células nervosas tirando o cérebro, né? E muitas substâncias importantes para o cérebro, elas são produzidas no intestino. Exato. A gente tem uma ligação muito direta entre o que acontece visceral no intestino. mesmo, né? Visceral, literalmente. O que acontece no intestino e o que acontece lá no cérebro. Tá? E é importante falar que o estresse também contribui para a piora da síndrome do intestino. Sim, é os dois gatilhos, né? É o gatilho alimentar e aí a importância, gente, de ter um acompanhamento do nutricionista, porque a pessoa às vezes ela se restringe muito, pode até dar um problema de nutrição mesmo, uma deficiência nutricional, porque né? conforme o organismo vai ficando menos eficiente em absorção, a gente vai tendo os problemas de desnutrição. As palavras elas são bem corretas, né? A gente às vezes utiliza, mas não pensa no que está falando. Se a gente for fazer analogia, desnutrição é falta de nutriente. Se o corpo ele não está assimilando o que eu estou me alimentando, eu vou ficar desnutrido. E aí a gente pode ter anemias, a gente pode ter faltas de vitaminas do complexo B, pode ter falta de proteínas no organismo, pode ter falta de colesterol, pode ter falta de transporte de vitaminas. Então, tudo isso está acontecendo, essas carências, por conta de um mau funcionamento do organismo. E que quando a gente consegue consertar aquilo ali para que o funcionamento fique pleno, o resultado é muito bom, porque a pessoa passa a ter uma funcionalidade bem satisfatória. Outra coisa que a gente nota muito, Júlio, que existe uma associação de algumas coisas junto com a síndrome do intestino irritável. Por exemplo, a intolerância à lactose. Muitos pacientes que têm síndrome do intestino irritável parece que tem também intolerância à lactose. Ali é uma coisa que anda junto. Ao glúten não, porque não tem, mas a gente nota que tem existe até uma entidade chamada sensibilidade ao glúten não celíaco, né? Que é a pessoa que tem desconforto quando entra em contato com produtos com glúten,
mas ela não tem a doença celíaca, né? Alguns estudos que a gente vê é porque o frutano e o glúten, eles estão juntos. No mesmo produto. No mesmo produto, no trigo, por exemplo. Que é pão, macarrão. Macarrão, biscoito. Essa tudo aquilo turma que é aí. gostoso, barato, disponível, e que a gente gosta de ter na despensa em casa para comer a qualquer hora. A gente vai no supermercado, é o que tem maiores números de produtos nos corredores para a gente comprar, e é muito acessível. Exato. E aí o glúten e o frutano, no caso do trigo, eles andam juntos. E aí muitas vezes o paciente ele tem ali um problema com o frutano, que está junto com o glúten. Que está junto com o glúten e alega-se ao glúten. Entendi. Né? Então, quando na verdade é o frutano, né? É o frutano que está causando aquele mesmo sintoma que está sendo alegado ao glúten. Aquela fermentação, aquela distensão abdominal, que é muito comum no paciente. E o que a gente tem hoje em dia é um acesso muito grande a cereais. Tá? Quase tudo que a gente compra industrializado, empacotado, tem a presença de cereal, tem a presença de açúcar, que é rico em frutose. A frutose também é um desencadeador dos sintomas da síndrome do intestino irritável. E tem um terceiro componente aí que a gente também deve excluir permanentemente da dieta, que são as gorduras poliinsaturadas. Tipo o quê? Que são as gorduras feitas a partir de grãos e de sementes. Então a gente pode falar do óleo de soja, do óleo de milho, do óleo de girassol, do óleo de semente de algodão, do óleo de cártamo. Sabe, são todas essas gorduras que estão muito presentes na nossa alimentação e que contribuem para os sintomas da síndrome do intestino irritável aumentarem também. Então, isso aí é uma situação muito prevalente, gente, que a parte da alimentação é importante, né, Júlio? Sim, muito. Faz parte do... É claro, a gente tem... essa situação, a gente tem medicamento para aliviar o paciente, porque na síndrome do intestino irritável, nós temos a fase aguda, né? E a gente pode, não tem cura, mas a gente pode tirar o paciente da fase aguda e entrar na fase de remissão. Sim. Com medicamento, mas sempre com apoio da nutrição. É importante, a gente vê a importância de você ter ali uma equipe multidisciplinar e na síndrome do intestino irritável, eu acho que a mais importante é o gastroenterologista e o nutricionista. Porque assim, na fase aguda, a medicação ela tem que fazer presente, e depois que a gente saiu da fase aguda, a dieta correta ela vai levar a um quadro onde a pessoa não vai expressar a doença, que é o que a gente chama de remissão. Remissão é diferente de cura. Cura é quando a pessoa, agora me curei, posso comer de tudo e não vou ter problema. Mas a remissão é que quando a gente não oferece o gatilho, a doença ela não se expressa e não tem o desconforto. E aí, Júlio, como você falou, tem o espectro, né? Tem aquele paciente que é mais leve, mas tem aquele paciente que está numa situação bem difícil, né? Eu tenho um paciente meu, Júlio, que ele sai de casa, quando ele sai, porque ele fica muito preocupado, quando, por exemplo, acima do intestino irritável do tipo diarreica, que é a que mais maltrata o paciente, né? Que é urgente, né? Que é urgente. Às vezes a pessoa tem que sair correndo para o banheiro. Eu tenho um paciente meu que quando vai, por exemplo, no restaurante, ele sempre escolhe a mesa que está perto do banheiro. Porque ele já sabe se... Dependendo do que for ali, e for comer, e às vezes mesmo alimentando, selecionando ali, porque no restaurante às vezes não dá para selecionar como em casa, né? Assim, as coisas. E também a pessoa tem que ter vida social. Sim, claro. E às vezes tem que sair correndo para o banheiro. Então, assim, é uma coisa que limita muito a qualidade de vida. É verdade. Então, essa questão da vida social é bem importante. Tem alguns equipamentos novos que ainda não chegaram por aqui, mas não deve demorar. Como, por exemplo, a doença celíaca, né? Já tem um aparelhinho onde a pessoa pega uma amostra ali do alimento que chegou no restaurante, por exemplo, ela coloca dentro de um tubinho nesse aparelho, e ele vai, em 3 minutos, dizer se tem glúten ou não ali. Uma contaminação cruzada, por exemplo. Que então, é muito comum, né? A pessoa pode passar a ter mais segurança também. Muitas vezes, o que pode acontecer é a pessoa ir para o evento social, mas não se alimentar nesse evento social. Ela pode já sair de casa alimentada, ela vai estar saciada, um gatilho para a gente comer é a fome. E se a gente está num evento social sem fome e já comeu corretamente em casa, você vai ter aquela convivência, mas não necessariamente ela precisa estar associada a algum alimento. Isso é uma boa dica, hein, Júlio? Que a pessoa pode já sair de casa já saciado, né? Isso, eu gosto de brincar com as palavras e falar assim, não, já sai de casa comido. Né? Daí a pessoa não tem fome, ela chega no lugar... Fica mais tranquilo, né?
Quando eu fazia umas dietas mais restritas, que eu tive um sobrepeso muito grande, eu já ia alimentado para os eventos. E chegava lá, eu pegava um copo com gelo e colocava água. E ninguém te questiona. Sim, ninguém te questiona. Você está participando da conversa. Agora, ali, se né? você fala assim, não, é que eu estou fazendo uma dieta, dieta parece que é algo que as pessoas têm a noção de que é ruim para o organismo ou para a vida da pessoa, que é algum sofrimento. E normalmente as pessoas falam assim, não, é só um pouquinho, só essa vez, né? Fiz só para você. E aí a pessoa acaba cedendo, né? Mas o importante é se conhecer, se entender a doença e não abrir oportunidade para que a doença se expresse. Isso aí, Júlio, foi um bate-papo bacana. Acho que a gente não falou tudo porque essa síndrome de Chiari tem muita coisa para falar, né? A gente poderia falar aqui uma série de aulas para formar um módulo de uma pós-graduação falando só de síndrome de intestino irritável. É muito extenso isso aí, né? Eu acho que a gente contribuiu em alguma coisa. Sim. Né? Você tem mais alguma coisa para dizer? Assim, lembra de mais? Normalmente, depois que a pessoa fez esse teste lá com a restrição maior, a gente acaba indicando uma dieta de baixo carboidrato e quando a pessoa pode comer um pouco mais de carboidrato, esses carboidratos vão ser selecionados dentro de uma lista livre de FODMAPs. E a pessoa consegue ter uma dieta bem abrangente, bem variada e que no final das contas fazer a dieta é menos sofrível do que os sintomas da doença. Então assim, eu acho que a mensagem é, primeiro, fazer o diagnóstico, vá no seu gastroenterologista, faça o seu diagnóstico correto. O diagnóstico é importante para ter certeza do que está sendo tratado. Segundo, procurar o auxílio do nutricionista, né? E se for o caso também, ou do psiquiatra e psicólogo, que também tem a parte... Em alguns casos precisa, porque essa parte emocional isso tudo presente. O gastroenterologista vai indicar. Sim. Faça seu tratamento, mude seu estilo de vida, isso ajuda. Tem que fazer atividade física para melhorar a motilidade do intestino. Tudo é um conjunto de coisas. Dormir cedo e acordar cedo. E comer bem, né? Comer direito, comer bem, evitar açúcares, evitar as massas, evitar os óleos poliinsaturados. E pisar no chão, conviver com pessoas agradáveis, né? Enfim, é um conjunto todo chamado estilo de vida, né? Cuidar do estilo de vida. Mas gente, tem como você controlar a síndrome irritável, entrar em remissão, ter qualidade de vida, mas é basicamente isso, procurar ajuda, né, Júlio? Procurar ajuda e não é uma sentença de uma doença que vai te inviabilizar para o resto da vida. Tem como entrar em remissão e ter uma qualidade de vida muito boa. E uma informação importante, quem tem síndrome irritável, gente, não tem mais chance de ter câncer do que quem não tem. Não é um problema que leva ao câncer. Então, fique tranquilo. Não né? leva. Acho que a pessoa que tem um histórico de câncer na família tem que investigar dentro do seu tempo direitinho, né? Sempre falando ali com o seu médico gastroenterologista quando se tratar de câncer do aparelho digestivo. Mas a gente vê que a qualidade de vida melhora muito quando a gente faz as coisas certas. O difícil hoje em dia é saber o que é certo, pela enxurrada de informação que a gente tem, mas eu reputo, né, pelo que eu estudo, que essa nossa conversa ela está recheada de coisas certas que a gente pode fazer para a nossa saúde no tocante à síndrome do intestino irritável. Júlio, mais uma vez, obrigado, viu? Eu agradeço o convite, doutor. Estou à disposição para os próximos. Vamos colocar algumas informações aqui nas legendas, né? Nas legendas, colocar umas tabelinhas, colocar alguns links também, né? Para que a informação vá além dessa nossa conversa aqui. E disponibilizar os canais para quem quiser entrar em contato comigo ou com o Júlio, tá bom? Um abraço aí, tchau.